questão do dízimo é sempre uma questão polêmica. Algumas pessoas divergem da interpretação na Bíblia, e há quem diga que o dízimo está previsto no Antigo Testamento da Bíblia, como a 10ª parte, os 10%, enfim. E procede essa informação? Claro que não, há duas coisas. Primeiro, que dízimo é uma questão de fé. Ou você crê ou não crê, esse é o primeiro ponto. 2, o dízimo está no Novo Testamento 2 vezes. Uma, Jesus escolheu o capítulo dos fariseus para bater nos fariseus de hoje. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Vós, hipócritas, que dizimais o endo, o cominho, as ervas medicinais, certo? Devias praticar a misericórdia, a justiça, a beneficência. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas, isto é, sem omitir o dízimo. Sim. E depois, Hebreus 7:8 é uma pauleira, diz assim, que na antiga aliança você dava dízimos a sacerdotes que morriam. Agora, aquele que vive para sempre. Antigamente o dízimo era dado a um sacerdote, né, lá em Israel. Hoje, você está dando dízimo para o Senhor Jesus, aquele que vive para sempre. Então o dízimo está no Antigo e no Novo Testamento. E a questão da oferta é antes da lei, na lei e depois da lei. E a questão da oferta, como tudo na Bíblia, passa por questão de fé. A Bíblia só funciona o que você acredita. Não seria então o tempo da lei, né, que seria o Antigo Testamento, isso, e o tempo da graça? Isso, o dízimo está nas duas. Então as almas serão salvas por aquilo que ofertarem de puro e sincero coração, e não se apegando necessariamente. A salvação não tem nada a ver com oferta. Os princípios da Bíblia. Pessoal, eu sou o irmão Gerson e eu vou comentar sobre esse vídeo do pastor Silas Malafaia, esse documentário. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui nesse comentário querendo dizer que o pastor Silas Malafaia seja ou não um falso profeta, um enganador. Não é isso que nós estamos abordando. Eu não quero aqui falar sobre pessoas, mas estamos aqui se tratando de ideias. E como eu discordo dessa ideia em relação ao dízimo, eu quero comentar. Ele citou aí 2 versículos sobre o dízimo para fundamentar o dízimo no Novo Testamento, que ele falou, que é Mateus 23, 23 e Hebreus capítulo 7, versículo 8. Nós já temos um vídeo falando sobre Mateus 23, 23, fazendo uma crítica ali construtiva de um dos vídeos do pastor Silas Malafaia, você pode procurar aí no YouTube. E o que eu quero comentar hoje é sobre esse texto que ele citou de Hebreus, no capítulo 7, versículo 8. Ele falou assim, que em Hebreus 7, 8 está escrito que antes ou aos sacerdotes davam dízimo a homens que morrem. Mas agora, ele citou a palavra agora, dizendo agora dão àquele que vive para sempre, se referindo a Jesus. Ele deturpou mais uma vez o versículo. Você pode olhar em qualquer tradução bíblica e vai ver que essa palavra agora, que o pastor Silas Malafaia usou para se referir ao Novo Testamento, o tempo depois de Cristo, não existe em qualquer tradução. O que está escrito nas Escrituras é ali, ou seja, o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 7, versículo 8, disse: antes era dado dízimo a homens mortais, homens que morrem. Ele estava se referindo ao tempo levítico. Mas ali o dízimo foi dado, ele quis dizer, àquele que vive para sempre. Quando ele falou a palavra ali, não se refere aos tempos do Novo Testamento, depois de Cristo, não. O escritor aos Hebreus está se referindo a Melquisedeque, o qual Abraão deu dízimo dos despojos da guerra. Hebreus 7, versículo 4. Então, ele está se referindo, os escritores hebreus, a 430 anos, mais ou menos, antes do sacerdócio levítico. Segundo o que Paulo fala em Gálatas 3,17, 430 anos antes do tempo de Moisés. Então, repetindo, o pastor Silas Malafaia disse, olha, no tempo do Velho Testamento, quando os israelitas davam dízimo, ele quis dizer, davam a homens que morrem, como se fosse que
Hoje, quando você dá o dízimo a algum pastor, você não está dando a algum homem que morra também. Davam homens que morrem, mas agora, ele usou a palavra agora. Dão a Jesus, aquele que vive eternamente, só que o texto, e você pode procurar em qualquer tradução, não tem a palavra agora. O escritor hebreus diz, mas no Velho Testamento, antes era dado o dízimo a homens que morrem, sacerdócio levítico, que o povo de Israel dava o dízimo, mas ali é aquele que vive para sempre, ou seja, ali ele está dizendo, quando Abraão deu o dízimo lá em Gênesis 14 a Melquisedeque, o qual ele está se tratando, como Jesus, Melquisedeque é um tipo de Cristo, e Jesus veio da linhagem de Melquisedeque, então Abraão deu o dízimo, simbolizando aquele que vive eternamente, que é Jesus. Então, ele deturpou o texto, e eu quero crer que o pastor Silas Malafaia está sendo ignorante em relação a essa verdade e está repetindo a tradição dos homens. Espero que ele não esteja maliciosamente deturpando para o seu próprio proveito e condenação. Então, o que acontece em Hebreus capítulo 7 não está nem citando dízimo, não está se referindo a dízimo. O capítulo 7 fala sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico, porque Jesus veio da linhagem de Melquisedeque e não da linhagem de Arão. No capítulo 8 fala sobre a aliança de Cristo, é superior à aliança do Velho Testamento. No capítulo 9 fala sobre o santuário de Cristo, é superior ao do Velho Testamento. No capítulo 10 fala sobre o sacrifício de Cristo, é superior ao sacrifício do Velho Testamento, o qual o pessoal fazia sempre o sacrifício e que nunca aperfeiçoou coisa alguma, mas o sacrifício de Cristo que ele fez, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, é eterno. E Jesus é o sumo sacerdote para sempre. Então, o escritor Hebreus não está ensinando o dízimo, se você ler o capítulo 7 de Hebreus, da carta aos Hebreus, mas falando sobre o sacerdócio de Cristo. Então, o pastor Silas Malafaia, que entende de exegese, de hermenêutica, pegou o texto fora do contexto, se contradizendo no que ele ensina, dizendo que texto sem contexto é pretexto para heresia. Ele pegou Hebreus 7, versículo 8, e ainda deturpou e acrescentou em suas palavras, dizendo agora, e não existe agora. O escritor aos Hebreus está dizendo ali. Então ele deturpou mais uma vez o texto, foi infeliz nessa aplicação. E em Mateus 23, 23, que ele fala logo no começo, tem um vídeo aí que eu comento sobre isso, você pode procurar, mas ele fala, é interessante que Jesus usou Mateus 23 na parte dos fariseus para bater nos fariseus de hoje, dizendo que nós somos fariseus, quem não crê no dízimo. Só que essa aplicação dele está até correta. Jesus usou e falou sobre o dízimo quando ele estava criticando os fariseus em Mateus 23, 23, no tempo da lei, para bater nos fariseus de hoje, que são esses que cobram dízimo. Eles cobram dízimo do endro, do hortelã, do cominho, ou seja, das coisas mais simples. Eles dizem, não, tudo que vi em sua mão, se vir R$1, tire 10 centavos, são minuciosos no dízimo, só que eles negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, eles de maneira estelionatária, eles pegam o dízimo da lei e usam para se beneficiar, para dizer que vocês têm que dar dízimo a ele. E está claro em Hebreus capítulo 7, versículo 5, que só o pessoal da tribo de Levi, os levitas que tinham um mandamento segundo a lei de Moisés, de receber dízimo dos seus irmãos, que são os israelitas. Nenhum desses pastores do Brasil são da tribo de Levi, para poder cobrar dízimo e dizer que a gente tem que dar a ele o dízimo. E nem se fosse, porque a lei de Moisés já foi abolida, não tem mais vigor. Segundo o que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que Paulo fala que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Então, esse pessoal usa uma parte da lei, manda a gente dar o dízimo a eles, só que eles desprezam os preceitos mais importantes da lei. Ou seja, nem a lei que ele quer usar sobre dízimo, eles usam de maneira ampla. Por que isso? O dízimo tinha várias finalidades. Você pode ver em Números, no capítulo 18, a partir do versículo 20 ao 24,
Ou em Deuteronômio, no capítulo 14, a partir do versículo 22 em diante, você vê que era para o órfão, a viúva, o forasteiro, eles tinham o direito de receber também desses dízimos, de comer, que era anual que o povo de Israel dava aos sacerdotes, que era só da tribo de Levi, que se tirava sacerdote. Então, o dízimo também era usado para o pessoal que trabalhava no templo, que era da tribo de Levi. Era usado para o porteiro, tinha que comer dos dízimos. O porteiro, os músicos tinham que comer. Você pode ver isso em Neemias, no capítulo de número 10, versículo 37 até o 39. Os porteiros, os cantores, eles tinham que receber os dízimos. Muitos deles usam o dízimo do Velho Testamento, só que desprezam o direito do órfão, da viúva, do forasteiro. Nenhum porteiro recebe nada, segundo o que está em Neemias capítulo 10. Nem os músicos, quem está tocando, recebe nada. Então nem a lei que eles usam de maneira errada, que eles não podem pegar para cobrar dízimo, nem ela ele usa de maneira correta. Eles pegam só a parte que beneficia eles, e o resto da finalidade da lei eles ocultam, como o dízimo dos dízimos que os sacerdotes tinham que dar. Eles não falam nem nisso, e não dão nada disso. Então, quando Jesus fala em Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas deixam de fazer os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé, tem a ver com amor. Jesus está se referindo para esses pastores. Esses pastores eram os que dão o dízimo, que Jesus chamou de fariseu hipócrita, os que dão os dízimos, que cobram, que diz que tem que dar o dízimo, que são minuciosos, que tudo é dízimo. Se você tiver com algum problema, ele pergunta, você é dizimista fiel? Porque tudo, algum problema que vem é porque eu acho que não deu dízimo, eles acham assim. Ele fala, não passe a dar os dízimos. Só que eles não usam o dízimo como a lei mandava usar. Então, o versículo de Mateus 23, 23, os condena. Assim como a carta de Malaquias é para os que estão na linha de frente, era para os sacerdotes da linha de frente, são para os líderes hoje que usam. Condena eles, que eles ficam usando Malaquias 3.10. Então, o pastor Silas, mais uma vez, foi infeliz. Hebreus capítulo 7, versículo 8, ele acrescentou a palavra agora para se referir ao nosso tempo, mas o escritor hebreus ele diz ali que é antes do sacerdócio levítico, 430 anos antes, o qual ele está se referindo a Melquisedeque, o qual Abraão deu o dízimo, não dele, mas deu dos despojos da guerra, dos reis, ali dos 5 reis, 4 reis contra 5. E arqueólogos encontraram várias provas de que naquele tempo de Moisés o pessoal pagava o imposto, não só os jebuseus, mas outras nações, porque Melquisedeque era rei dos jebuseus e de Salém, que é atual Jerusalém hoje. E eles pagavam imposto. Então nós entendemos que esse dízimo dos despojos da guerra que Abraão pegou dos reis, que ele recuperou e pagou a Melquisedeque, era imposto. Como o dízimo levítico que Deus instituiu no tempo de Moisés, era também um imposto, que era o governo teocrático ali, e era o imposto que o pessoal israelita tinha que dar à tribo de Levi, que não tiver herança na terra, e pelo trabalho que ele fazia no templo, e também o trabalho social. Leia Números capítulo 18, a partir do versículo 20, e Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 22. Tanto é que em Levíticos, no capítulo 27, versículo 30, a palavra usada dali é dízima, que pode olhar no dicionário, quer dizer imposto de 10%. Então, nós vemos que o pastor Silas Malafaia, mesmo sendo um homem culto, que tem ciência, conhecimento em vários assuntos, sobre dízimo, os respaldos dele é muito fraco, e eu decidi comentar nesse vídeo dele, porque ele é uma pessoa assim, o pregador que mais é conhecido no Brasil, e tem um poder de influenciar as pessoas, porque ele usa a televisão, e por causa disso eu decidi gravar esse vídeo refutando o que eles falam.
eu quero falar aos críticos e os discípulos de Silas Malafaia, os fãs, que, por favor, tenha educação quando vocês criticarem, entendeu? E saiba que, como muita gente já falou aí, que a idade que eu tenho, Silas Malafaia tem só de estudo, é o problema dele, ele podia ter 100 anos de estudo, mas o que eu vejo é que ele está errado e que ninguém é tão sábio para que não possa estar errado e ninguém é tão burro para que não possa estar correto. Então, quando vocês criticarem, tenham educação e tenham ética cristã, moral, se é que vocês sabem o que é isso, e saiba que para um conhecedor existe outros e outros e outros. Torno a dizer que eu não estou aqui dizendo que ele é ou não falso profeta, que ele seja isso, não. Tem muitas coisas que ele prega que eu concordo, que serve muito para a minha vida, mas sobre o dízimo, o pastor Silas Malafaia errou e errou feio, e ele é digno de ser refutado para o próprio bem dele. Ele não tem um conhecimento e um entendimento do que é o Evangelho, o qual ele diz pregar, porque se ele tivesse conhecimento do que é Evangelho e o que significa tetelestai, que é estar pago, estar consumado, ele jamais pregaria uma aberração dessa que é o dízimo, que é a lei. Eu agradeço a vocês aí que estão assistindo os meus vídeos e comentando, adicionando Orkut, mandando recado pelo meu e-mail. Obrigado por tudo, a oração dos irmãos aí de fora que eu nem conheço, mas está aí nos ajudando a pregar o Evangelho, divulgando os vídeos. E eu agradeço mesmo pela força. O carinho de vocês está me dando cada vez mais ânimo para eu poder gravar. Não sei se vocês observaram que eu demoro em si, estou demorando de gravar porque existem outras coisas que nós temos que fazer, mas eu vou me esforçar para gravar outros vídeos aí que está no meu coração. E comentem, discordem, nos ajude, vamos crescer junto aí no conhecimento e na graça. Fiquem na paz.